Então, Senhor Deus, nós temos agora o privilégio de nos juntarmos para estudar a Tua Palavra e te agradecemos por esse tempo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso e o Senhor, mesmo sendo o Criador de todo o universo, o Senhor não se afasta de nós e nem tem coisas demais para fazer para não estar próximo, ouvindo as nossas orações e nos acompanhando, Pai. Pelo contrário, sustentar o universo e cuidar de nós é algo que o Senhor faz com tranquilidade, com facilidade, algo que nós, por sermos limitados, não entendemos, Pai. Nós adoramos o Senhor, então, na Tua forma de único e verdadeiro Deus, naquele que é o Deus eterno e todo-poderoso, que sustenta tudo e conhece toda a história porque a desenhou, não porque está acompanhando e imaginando as soluções que o Senhor vai dar para cada situação, Pai. Nós te adoramos pela Tua soberania e agora pedimos que o Senhor nos capacite a enxergarmos, ainda que de relance, a Tua sabedoria por meio da Tua palavra, por meio do estudo que faremos aqui, e que, principalmente, esse estudo nos capacite a sermos servos melhores e mais ativos na Tua obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Muito bem, então, começamos só com os varões hoje. Daqui a pouco as varetas chegam, né? Muito bem. O que nós temos, né? Semana passada a gente começou esse tema novo, que são as disciplinas espirituais. Nós falamos um pouco sobre as definições de disciplina na semana passada. Nós vimos que disciplina tanto pode ser aquela questão de a minha organização, a minha ordem, né? Para que eu possa executar alguma coisa e isso determine como eu me esforço, né? Oi, Célia, tudo bem? O quanto eu me esforço por realizar alguma coisa. Também vimos que disciplina é aquela questão... Oi, Samuel, tudo bem? Também disciplina é aquela questão em que são as matérias que nós estudamos para atingir um curso, uma formação. E, finalmente, falamos também sobre disciplina ser aquela ação necessária para que se corrija um curso. Né? Isso, tipicamente, a gente acaba vendo com pais falando para pais sobre filhos, mas também nós temos a questão de professores com alunos, né? E até mesmo discipuladores com discípulos. Então, há um desvio do caminho, né? Outra coisa, nós vimos também que disciplinas são necessárias para que a gente consiga realizar ou atingir os nossos objetivos, e até brinquei aqui, né, para que nós possamos também atingir algumas profecias que existem sobre nós, né? Profecia assim como, né? Simples, né? A palavra de Deus diz algumas coisas sobre nós, né? E que elas vão se realizar à medida em que nós permitirmos ou executarmos as disciplinas espirituais, né? Uma profecia típica é que nós seremos semelhantes a Cristo. Ah, mas isso é só lá no céu, Marcelo. Concordo. No céu nós seremos completamente iguais. Nada impede que aqui a gente vá ficando mais parecidinho, né? Então, essa é a disciplina também. Existe uma série de ações que nós precisamos tomar e executar para chegar lá. E também estudamos o exemplo de Paulo, né? Como ele se apresenta a Timóteo como um exemplo. Nós vimos como ele comparou o que aconteceu na vida dele com o que aconteceu na vida de Jesus Cristo, e também vimos alguns antagonistas ao próprio Paulo. E nós, finalmente, quando terminamos de fazer essas comparações, nós lembramos do seguinte: a disciplina, né, ou para que a gente atinja um objetivo qualquer,
muito mais. Não basta a gente começar bem, nós precisamos terminar bem. E para terminar bem, o que nós precisamos é justamente da disciplina. Então, hoje eu quero convidar vocês a darem uma olhada no livro de Filemon. Nós não vamos ler todo o livro hoje, né? Não dá tempo de ler todo o livro, mas nós vamos ler alguns versículos ali e meditar sobre algumas ações que estão acontecendo ali, que vão nos ajudar a pensar também no que é disciplina, né? Uma outra parte da disciplina. Então, Filemon, versículos de 4 a 7, nos conta o seguinte. Paulo, então, dizendo a Filemon, né? Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. E mais 3 versículos, né? O 8 e 9 dizem assim: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. E, finalmente, versículo 21. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. A epístola a Filemon é um livro que me apaixonou faz alguns anos, né? Eu confesso que eu selecionei um pouco como é um livro curto e é rápido para a gente ensinar técnicas de estudo bíblico, e fui, como se diz, eu fui conquistado por esse livro tão pequeno, mas tão lindo e tão profundo, né? Eu quero conversar com vocês hoje, então, sobre mais esse exemplo de Paulo, né? Paulo está escrevendo para Filemon, né? Quem é Filemon? Ao que tudo indica, Filemon é um crente da igreja de Colossos, e que tem algumas características muito interessantes. Vejam só, né? Paulo está dando graças a Deus pela vida de Filemon, porque ele ouve falar da fé que Filemon tem no Senhor Jesus. Então, é uma fé que se destaca. Mas ele também ouve falar do amor de Filemon por todos os santos. Então, olha que interessante, né? Filemon é aquele homem que entende. Ele precisa ter uma fé no Senhor Jesus, uma fé salvadora, uma fé transformadora, uma fé capacitadora, mas uma fé que não se limita ao amor ao próprio Jesus. É uma fé que conduz ao amor aos outros santos, né? E vejam só, né? Mais uma coisa interessante. Então, Paulo ora para que a comunhão que procede dessa fé, ele tem comunhão com quem, né? Comunhão com Jesus e comunhão com os irmãos, que essa comunhão seja eficaz. Eficaz no quê, né? Que ela cumpra o quê? O pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então, o desafio de Paulo para Filemon é seguir adiante, é seguir conhecendo todo o bem, toda a profundidade, toda a riqueza que está no relacionamento com Cristo e, consequentemente, com os irmãos. Mas não só isso, vejam só, o amor de Filemon tem dado grande alegria e consolação a Paulo. Por quê? Porque tem reanimado o coração dos santos, né? Até
Então, reanimado é tanto aquele cara que está tendo uma parada cardíaca e que a gente faz o tal da massagem lá, cardíaca, né, o CPR, pelo menos é como eles falam nos filmes em inglês, né? Quanto é você aquele resgate, o reanimar aquela pessoa que desanimou, perdão, que desmaiou, quanto aquela que desanimou. Esse é o trabalho que Paulo está exaltando também na vida de Filemão. Agora, esse homem, então, nós temos uma palavra para uma pessoa que desempenha que mostra todas essas características. É uma pessoa madura. Olha, uma pessoa madura, então, já chegou ao limite do seu desenvolvimento? É justamente o que Paulo vai mostrar. Mesmo uma pessoa madura como Filemão tem um grande desafio, tem mais um desafio. Vejam só. Por tudo isso, Filemão, eu tenho em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Opa, eu tenho uma ordem para te dar, Filemão, mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha que interessante. Ordem eu posso dar, mas eu prefiro fazer isso usando o amor. Que apelo é esse? Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Mas, adiante no livro, quem quiser ler, pode ler, vai gostar do livro, é sensacional. Nós veremos que Paulo está intercedendo por Onésimo, um escravo de Filemão, que fugiu e acabou encontrando Paulo, se convertendo, e agora Paulo vai devolver esse servo fujão, mas agora um irmão em Cristo, para Filemão. E está dizendo, Filemão, você precisa recebê-lo como receberia a mim, porque ele agora não é mais seu servo, ele é seu irmão na fé. E é muito interessante, porque o livro vai se desenvolvendo de uma maneira muito especial e termina com essas palavras aqui, né? Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Nós temos aprendido, né, que amor nada mais é do que obediência, e não uma obediência reverente, uma obediência que surge do fato da admiração e da responsabilidade. Então, vejam só, mesmo um cristão maduro, com tantos frutos que impressionam o próprio Paulo, tem também desafios ainda para seguir. Para seguir e se desenvolver, Filemão vai precisar, então, de disciplina. Então, usando esse novo exemplo, eu gostaria de falar com vocês sobre como usar a disciplina. Então, nós vemos muitas vezes que, disciplina, então, é aquela coisa que nós vamos fazendo vez após vez, até que a gente acabe não precisando pensar muito nela para executá-la. É aquela coisa básica, né? Quem fez como eu, né, aula de datilografia, sabe que você só aprende a escrever por reflexo, né, digitar por reflexo, quando o seu corpo cansou daquilo. Mas, pessoal, não tem nada mais chato do que ficar lá. Cedilha LKJ, cedilha LKJ, ASDF. E aí vai, né? Também a digitação de números. Cada um de nós aqui nas nossas atividades tem uma coisa chata dessas para fazer, né? Aliás, né, quando nós éramos crianças e estávamos lá na escola, nós tínhamos que decorar a tabuada. E tabuada a gente ia fazendo até sonhar com ela, né? E é interessante isso, né? Que essas ações que nós vamos repetindo, elas acabam se tornando monótonas. E a gente fala, ai, não sei por que eu tenho que fazer isso, né?
na minha época também a gente fazia muita cópia de texto para pegar para ver para melhorar a letra, também para entender os textos que nós estávamos estudando, né? Então acontece muito isso, né? Ai, por que eu preciso então continuar fazendo essas coisas? Eu já sei. E eu não consigo lembrar de exemplo melhor. Acho que aqui todo mundo já ouviu falar desse filme, né? Do que o bendito Karate Kid, né? Aquele menino que vai lá querer aprender a lutar contra os outros lá, né? O karatê. Então ele passa dias e dias pintando cerca, lixando, pulindo, né? E aquilo o vai atormentando, porque ele está fazendo aquilo sem entender para que ele está fazendo. Não vamos entrar na discussão do porquê o filme foi montado daquele jeito, mas é muito interessante, porque na hora que ele precisa usar, é que ele vai ver que aquelas ações todas têm uma utilidade. E aí vem uma coisa muito interessante, né? Por que essas coisas nos atormentam tanto? Porque a gente se sente um escravo, né? Ah, eu preciso ficar aqui controlando essa. Preciso ficar aqui. Quando a gente aprende a dirigir, né? Tem que ficar controlando aqui, né? Ah, embreagem. Então vai lá, pisa na embreagem, engata a primeira, vai soltando devagarzinho até que o carro vai ou o carro morre. E até que a gente aprende a fazer aquilo de uma vez que nunca mais o carro morre, né? Pelo menos não por nossa culpa. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que a disciplina faz parte de um objetivo. Ela é um meio para a gente chegar, atingir metas e atingir objetivos, né? Mas a disciplina sem direção, ela é servidão. Por isso que é tão chato eu ter que acordar 6 da manhã ou 5 da manhã, que seja, para fazer alguma coisa que eu não escolhi fazer. Vê se é uma viagem, né? Aquela viagem dos sonhos. Se 5 da manhã eu não estou acordando, não pulo da cama desperto, né? Ou até mesmo nem durmo no dia anterior, né? Já estou prontinho, né? E é uma coisa muito interessante, o que eu tive lendo aqui no nosso livro, né? E ele fala algo muito interessante. Ele fala que disciplina é o que a gente precisa para dominar o básico. E é só depois que nós dominamos esse básico é que nós nos libertamos. Peraí, se eu fiquei acorrentado, aprisionado na disciplina, como é esse negócio de liberdade? É muito simples, né? Quando os nossos pais e instrutores percebemos que nós sabemos nos virar sozinhos, é que eles nos deixam voar. É muito interessante isso, né? Até a gente brincava no seminário, né? Que até que a gente aprenda a montar os sermões e pregá-los, nós vamos ter sempre rodinha, né? Sempre vai ter um orientador por perto de nós, sempre vai ter alguém para nos dar um retorno sobre isso, porque nós ainda estamos aprendendo muito da técnica a gente conhece, mas a gente não conhece ainda a arte, né? Então, pode falar, pastor. Mas, essa ideia da disciplina conduzindo à liberdade tem uma ilustração que é muito interessante. Eu acho que primeira vez que eu li isso, acho que foi Soren Krieger, né, aquele filósofo cristão sueco. Né? Ele falava sobre uma analogia com o trem. E ele diz o seguinte, que o trem corre livremente quando ele está sobre os trilhos. Boa. E aí ele diz que a disciplina, né, ou seja, você ter um trilho fixo a seguir, algo que te determina o seu percurso, que você está preso àquilo, faz com que você ganhe desenvoltura e você corra livremente. Quando você não tem a disciplina, é como um trem fora do trilho que anda devagar ou nem anda. Isso. Então, eu acho bem interessante, porque essa ideia de
primeiro você tem que construir o trilho, e aí depois o seu trem vai correr livremente. Então, a disciplina é esse trilho que você constrói. Isso, é bem interessante porque até segue aquela ideia, né, pastor, da figura da disciplina mesmo, né, quando a gente educa os filhos, né, é seguir um caminho que cria um sulco, né, uma profundidade e que fique mais fácil do filho seguir por aí. Exatamente. Muito jóia. E é isso mesmo. Parece estranho, né? Mas o fato de e até vou citar vocês, né? Eu acabei encontrando o próprio livro cita um treinador de futebol americano que ele fala como é que funciona a disciplina, né? Ele diz assim: a tarefa de um treinador de futebol é fazer com que os jogadores façam aquilo que não desejam fazer, que são os exercícios, que é prestar atenção, que é repetir, 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 para alcançar o que sempre quiseram ser. Né? Aquele menino que tem um super potencial para o futebol, se ele não treinar o passe, o chute, a cabeçada e tudo, ele vai ser um grande talento, mas ele nunca vai chegar a tudo que ele gostaria de ser, né? Até aproveitando o exemplo dos esportes, né, eu acabei lembrando do próprio Rogério Ceni, né, que de tanto treinar cobrança de falta para defender, acabou ficando bom em fazer a cobrança. E os técnicos começaram, até que um técnico deu a liberdade para que ele fosse lá fazer a cobrança. E o próprio Michael Jordan, né, que ele fala que não adiantava ele jogar sozinho, né, ele precisava de outros, mas a jogada final muitas vezes caía na mão dele, porque aquela habilidade que ele desenvolveu ao longo do seu treinamento foi que permitiu que ele chegasse a ser a pessoa que definia os jogos, né? Muito bem. Marcelo, então, né? Eu vou atrapalhar mais uma vez. Vai lá. Acho que usando essa ideia que você falou aí da disciplina que conduz à liberdade, né? Ou até a própria essa ideia, esse exemplo que você deu do treinador, né? Que pede para o garoto lá fazer uma porção de repetições no treino para que quando ele chegue no campo ele possa jogar livremente. Isso. Ele possa liberar o seu potencial. Eu acho que nós brasileiros, a nossa cultura, né? E aí, lógico que isso também se repete na igreja evangélica brasileira, a gente é um pouco avesso à disciplina, porque a gente considera algo muito artificial, muito quadrado, né? E a gente supõe o brasileiro um povo criativo, um povo talentoso por natureza. E uma coisa que eu acho super interessante é quando você olha, por exemplo, os grandes artistas da história, os grandes inventores, eles são geralmente de culturas extremamente disciplinadas. Então, haja vista aí o número de invenções e de patentes que os japoneses têm. E eles são extremamente disciplinados. A mesma coisa os alemães. O quanto você tem artistas como Wagner, como Beethoven, Mozart. E pintores, e tudo são de culturas altamente disciplinadas. Então, por eles serem muito disciplinados no estudo, na preparação, eles conseguem ser hipercriativos e desenvolverem realmente coisas que são de criatividade. Mas aquilo ali não nasceu assim do nada, né? Como Einstein dizia, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Isso então aí. A gente acha que disciplina é algo que vai tirar a minha liberdade, talvez assim, tirar a liberdade do espírito, né? Da inspiração que Deus vai me dar na hora da pregação, que Deus vai me dar ali o que eu tenho que falar na hora. É interessante a gente ver esse aspecto. Isso, é muito legal. E e sempre voltando à ideia, né? Depois de eu dominar o básico, eu estou tranquilo.
Então, já que eu dominei o básico e estou tranquilo, estou apto a enxergar outras coisas, né? Oi, Vinícius, pode falar. Marcelo, eu acho que outra dificuldade também para essa questão da disciplina é um entendimento errado, não errado, mas assim um pouco distorcido da nossa doutrina da salvação, né? O protestantismo, né? O evangelicalismo, ele é muito fundamentado na doutrina da salvação pela graça e a justificação pela fé somente, né? Isso é indiscutível, onde se exclui qualquer tipo de mérito ou esforço para se obter a salvação. O problema é que às vezes eu vejo que muitos crentes, e eu mesmo já caí nesse erro, de pegar e ficar aplicando isso a tudo, né? E achar que agora na vida eu não, já que é pela graça, eu não vou me esforçar para nada, entendeu? Porque afinal de contas, obras não salvam. E quando você pensa em disciplina, você pensa em obra, você pensa em esforço, né? Então Isso. às vezes eu vejo uma interferência desta doutrina, uma interferência errada, porque, claro, tudo deve ser feito pautado na graça e na misericórdia do Senhor, mas jamais se esquecendo do nosso empenho, porque essa graça é o que nos fortalece, é o que ajusta o nosso coração para que a gente possa, então, praticar as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2, versículo 10. Então, às vezes, os crentes, eles leem só Efésios de 1 a 9, e não lê o versículo 10, entendeu? Sim. Então, eu vejo essa má utilização do princípio da graça e até mesmo da eleição, né? E aplicando aí. Então, já que é pela graça, né, pelas obras, então eu não preciso me esforçar em nada na minha vida cristã, quando na verdade é o contrário, né? Essa graça é o que nos capacita, é o que nos dá força, é o que realmente nos coloca no caminho de Deus, né? Para praticarmos as boas obras. Isso, legal, muito joia, Vinícius. É isso mesmo. E é por isso que agora meu próximo ponto aqui para a nossa aula é justamente o seguinte: qual é o desafio da vida cristã? O verdadeiro desafio da vida cristã. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Ok, foi o que o Vinícius acabou de dizer. Mas qual é o desafio? O que Deus espera de mim? Por que eu estou aqui? Né? E é isso que nós vamos, é para isso que nós vamos procurar encontrar, então. Nós vamos apresentar aqui o desafio para que aí a gente possa entender o porquê a disciplina é tão importante, né? Vejam só, quando Jesus foi perguntado, né, por um escriba, né, quais são os dois, qual é o grande mandamento da palavra de Deus para nós? Ele perguntou, na verdade, o que o escriba está perguntando é o seguinte: qual é o desafio da vida cristã? Qual é a finalidade, né? Ou não de vida cristã naquela época, né? Mas por que adoramos, né? Ou por que estudamos? E Jesus responde com duas coisas: amarás o Senhor teu Deus com tudo o que você é, né? Suas forças, seu entendimento, com todo o seu coração. Então, a primeira coisa é essa, é amar a Deus, e isso bate com o que a gente aprendeu, né? Olha, o propósito da criação do homem é adorar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É para isso que nós existimos. Mas Jesus diz assim: olha, mas tem uma outra coisa importante também. É amar o próximo como você se ama. É algo que se completa. É algo que nós vimos que o próprio Filemão estava praticando, né? Um amor, uma fé em Cristo que o conduzia a amar os irmãos a ponto de reanimá-los. Qual é o limite desse esforço, né? O limite disso é sermos como Jesus. Como até já falei para vocês aqui, né? O nosso alvo aqui é sermos como Cristo. Paulo fala isso lá em Filipenses, né? E Jesus era um homem piedoso.
E eu vou voltar ao conceito que eu tenho usado várias vezes, porque para mim foi sensacional e me ajudou. Piedoso é justamente viver a moda de Deus, né? Que vem da ideia do inglês, né? Godly. Eu vivo como Deus, eu represento Deus. E aí vem aquela coisa, né? Como eu posso representar Deus se eu não o conheço? Como eu posso representar Deus se eu não me comporto de uma maneira que represente de verdade Deus? A gente tem que lembrar que aquilo que eu vivo, ou a maneira como eu vivo, demonstra aquilo que eu conheço de Deus. Vem daí. Ontem mesmo nós estávamos conversando com uns amigos que falaram para a gente, né? Algo que está aí no dia a dia, mas a gente tem que lembrar, né? Palavras são comprovadas por atos. Não posso dizer sou honesto e não demonstrar isso. Não posso dizer eu sei quem é Deus e agir de maneira que não agrade Deus. Então, o nosso objetivo é esse, sermos piedosos, vivermos da maneira que representemos de verdade Deus. E aí vem uma coisa muito interessante. Quem melhor para representar Deus do que o próprio Jesus Cristo? E vejam só, né? Jesus Cristo, então, ele era uma pessoa disciplinada, não era? Nós lemos nas Escrituras que ele orava, e não orava pouco. Vemos nas Escrituras que ele jejuava, chegou a jejuar, né? Nós vemos que ele era também alguém que estudava a ponto de ter muito das Escrituras em sua mente, no seu dia a dia, e meditava também, né? E, sobretudo, era obediente. Isso tudo demonstra um homem disciplinado, né? Mas disciplinado, obediente, não impedia que Jesus fosse uma pessoa alegre. Poucas vezes nas Escrituras nós vemos que Jesus estava irado ou bravo ou triste. Claro, ele era humano, então passou por isso também. A Escritura mostra isso. Mas ele frequentava festas. Ele tinha prazer em estar com as pessoas, né? Ele era atencioso com as pessoas. Ele era justo, mas também sabia ser duro com os hipócritas, né? Agora, quem é o contraste de Jesus, né? E aí a gente precisa pensar na maneira como eles eram, né? São os fariseus, né? Os escribas da época, em que aí sim nós vemos pessoas presas pela regra, né? Pela disciplina, mas porque essa disciplina na vida deles não conduzia a realizar o que Jesus mesmo fez, né? Eles não enxergavam além da regra. Então, eles se sentiam escravos. E, por serem escravos, eles tornaram tudo muito robotizado, muito automatizado, né? Eu tenho que ter, né, a palavra da lei nas minhas mãos, né? Então, vai lá, amarra nas mãos, amarra na testa, né? Eles eram carrancudos, né? Eu não consigo ver uma cena em que um fariseu esteja feliz, né? Pelo contrário, eles sempre estão reclamando, né? Eles também, né? Muito sisudos, sem alegria. Então, essa é a diferença, né? Jesus, ao praticar tanto a disciplina, ele enxergava além da letra. Ele enxergava a verdade da lei e, por isso, ele era livre e pleno. Ao passo que os fariseus estavam preocupados com o dia a dia deles, então eles acabavam sendo confrontados com coisas assim. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, olha, se eu aparecer sem me barbear, né, o Samuel vai falar o que amanhã? Né? Nossa, se eu aparecer sem pentear os cabelos, né? O que a Raquel vai dizer, né?
Então, era alguma coisa que eles faziam porque eles estavam presos a se mostrar ou a demonstrar as coisas para os outros, né? Então, para ser como Jesus, nós precisamos pensar da seguinte maneira: o que eu preciso fazer porque eu quero ser como Jesus? Então, para ser como Jesus, eu preciso querer fazer o que vai me tornar como Jesus, né? Então, isso tem que entrar nas nossas vidas. E tem que sair aquela ideia de, eu tenho que ler a Bíblia, porque senão o pastor Alex vai pegar no meu pé. Eu tenho que ir à igreja, porque se eu não aparecer, o pastor Flávio liga aqui ou aparece em casa para saber o porquê eu estou aqui. Eu não fui. Vem a diferença? A diferença é essa. Tem que sair o que mandaram eu fazer, mas entrar o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E o nosso objetivo como crentes é sermos como Jesus. E ser como Jesus é ser piedoso, é fazer as escolhas que agradam Deus. Gente, nós chegamos no nosso último minuto, então eu vou fazer assim. Eu vou encerrar aqui. Nós voltamos no mesmo link para a gente fazer a conclusão e sobrar um tempinho para a gente conversar, tá bom? Voltando já, hein? Eu gostaria de fazer o encerramento dessa parte teórica aqui, né? Citando concluir da seguinte maneira, com uma pergunta e depois com um texto bíblico, né? Quanto eu quero ser como Cristo? Quanto eu quero ser como Cristo? Por que essa pergunta é importante? Porque à medida que eu queira ser como Cristo, eu vou saber o preço que eu tenho a pagar. O preço que Jesus colocou para quem quisesse segui-lo era: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, negar as minhas vontades, os meus desejos, tomar a cruz, né? Ou tomar a cruz quer dizer sofrimento, e seguir Jesus são coisas, não são poucas coisas, né? Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês e que mostra que tudo isso vale a pena, e não é porque Jesus não falou a verdade, né? Mas é claro que ele falou a verdade. Mas vejam só, porque nós vamos ver uma pessoa como nós, né? Um homem como nós, dizendo algumas palavras muito importantes. Então, convido vocês a voltarem lá ao livro de Filipenses, capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 7 a 14. É um texto conhecido em que Paulo está orientando a igreja de Filipos, né? Mas vejam só, tendo em mente a ideia de disciplina, a ideia de que o meu alvo é ser como Cristo, o que Paulo nos diz, né? Então, capítulo 13, Filipenses, versículo 7 em diante, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Olha, do que ele está falando? Todos os anos que ele gastou estudando cultura grega, estudando grego, estudando hebraico, atingindo níveis extremamente altos aí no conhecimento da palavra, segundo o padrão dos fariseus, né? Isso tudo ele jogou fora. Filosofia, não me interessa mais nada disso.
porque ele quer ser encontrado nele, em Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Esse é o alvo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Esse é o nosso rumo. Foi para isso que Deus nos chamou. Do que eu estou disposto a abrir mão? O que me impede de atingir esse potencial de ser como Jesus? É isso que a gente precisa abrir mão. E quanto mais precioso for aquilo que eu desistir, né? Mais precioso é o meu relacionamento com Cristo. Esse é o fim da disciplina. Conhecer e desejar tanto Cristo que eu vou deixar de lado aquela minha série favorita. Eu vou deixar de lado aquela coisa que é normal de nós seres humanos, mas eu vou trocar por um tempo com Cristo. Aliás, né, até meditando naquilo que o pastor Flávio começou a falar para nós sobre jejum na semana passada, comer nunca foi errado. Pelo contrário, nosso corpo precisa de comida e Paulo fala muito bem, de uma maneira muito sábia sobre isso, né? O corpo foi feito para, a comida foi feita para o corpo, e não o corpo para a comida. Então são coisas que se completam, são coisas necessárias. Mas Jesus aceitou abrir mão de comida por 40 dias para estar no deserto e assim se aproximar mais de Cristo, mais de Deus. Ver e conhecer seus limites, depender mais de Deus. Um dos primeiros livros que eu li sobre estudo bíblico, né, é um do Tim LaHaye, ou Tim LaHaye, depende da maneira como vocês gostam de pronunciar, em que ele dizia assim, olha, a Bíblia é importante para você, a leitura bíblica é importante para você? É, né? Então faz o seguinte, a próxima vez que você acordar atrasado, ao invés de tomar café da manhã, leia a Bíblia. Assim você não vai deixar de fazer o que é mais importante. Né? Às vezes são 15 minutos de uma leitura que vão te capacitar e preparar para o dia. Tá bom? Era isso que eu queria conversar. A partir da semana que vem, nós vamos entrar nas disciplinas mesmo. Tá? Aqui foram aulas de preparação. Semana que vem é o que eu preciso fazer. E aí nós vamos ver algumas das disciplinas. A primeira, pasmem, vai falar sobre leitura bíblica, né? Que coisa, começa justo pela leitura, né? Mas legal. Olha, nós temos aí uns 5 minutinhos que eu gostaria de abrir para a participação de vocês. Então, comentários, dúvidas que a gente possa resolver em 5 minutos. Alguém gostaria de dizer algo? Tem pergunta? Não? Eu não fui tão claro assim, não. Eu já falei muito. Foi sim, foi muito boa a aula, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado. É misericórdia de vocês. Legal. Então, olha, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Depois, se tiverem pergunta, fiquem à vontade para mandar para mim aí por WhatsApp ou por algum outro meio. Esse vídeo vai ser publicado
A gente está publicando no YouTube do Vinícius, por enquanto, tá? O primeiro já está lá. Quando nós tivermos o segundo, eu mando os 2 links para vocês. Tá bom? Muito bom ter vocês aqui conosco hoje. Então, vamos orar, porque daqui a pouquinho as crianças têm o tempo delas de adoração, certo? Muito bom. Então, vamos orar. Obrigado mais uma vez por todos que estiveram conosco. Senhor, obrigada a você, viu, Marcelo? Por nada, que é isso, Geraldo. Então, vamos orar. Senhor, é muito especial quando nós paramos para contemplar tudo que o Senhor preparou para nós, Pai. O Senhor nos deu um alvo incrível, maravilhoso, que é sermos iguais a Cristo, Pai. O Senhor já nos capacitou a isso por meio da salvação e pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas agora nós temos que lutar contra a nossa velha natureza, que tantas vezes, Pai, nos debilita e nos afasta de Ti, Pai. Nós amamos a nós mesmos, Pai, de uma maneira que nós que muitas vezes não somos capazes de reconhecer. Mas nós sabemos que Teu Santo Espírito nos liberta disso e pedimos que o Senhor faça isso em nós, Pai. Que o Senhor coloque em nós a vontade de executar essa transformação que Teu Santo Espírito pode fazer. Ajuda-nos, Pai, a encher-nos dele, não a encher-nos dele, mas a permitirmos que ele nos tome, seja ele a nos conduzir e a nos transformar. E que nós escolhamos sempre, Pai, exercer as atividades que vão nos conduzir à semelhança com Cristo, Pai. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso desejo. Muito embora nós saibamos que esse é um desafio grande, mas confiamos em Ti e queremos fazer isso, Pai. O Senhor é nosso Deus e nós queremos mostrar ao mundo que nós somos Teus filhos e somos representantes Teus aqui na terra, Pai. É em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Muito obrigado, pessoal. Tchau, Marcelo. Obrigado. Todos. Por nada, que é isso. E nos vemos semana que vem para mais um pouquinho de disciplinas espirituais. Tá bom? Amém. Tchau, gente. Amém, irmãos. Até agora, até o YouTube agora. Até o YouTube, é verdade. Vocês lá. Valeu.